Olá, muito boa noite a todos. Quem fala é Lucas Sampaio e esse é mais um podcast do Portal 387 em parceria com o Libertário. Bom, eu tô meio atrasado nessa discussão porque eu era para ter gravado esse podcast no sábado, hoje é segunda, mas é sobre alguns tweets feitos por algumas das personalidades da internet, mais especificamente o canal do Otário e o jornalista Guga Chakra. Inclusive eu deixarei aqui os links dos tweets e os prints na tela. Bom, a discussão começou com esse tweet do canal do Otário, que ele simplesmente fala: até a conservadora Irlanda legalizou o aborto até os 3 meses de gestação. Enquanto isso, nas terras tupiniquins cheias de extremistas religiosos na política, esta realidade está cada vez mais distante. Bom, primeiramente, essa ideia é um apelo a gente pode ver que há um apelo à autoridade nesse tweet do canal do Otário. A Islândia é conservadora e ela legalizou o aborto, logo nós temos que ser a favor do aborto. Então, há todo um salto lógico aí, há todo um apelo à autoridade e não há nenhuma fundamentação em cima disso. Mas vamos lá, primeiramente, será mesmo que a Irlanda é um país conservador? Dei só o primeiro parágrafo dele. Primeiro, é o presidente da Irlanda, que é o Michael Higgins. Ele se elegeu em 2011 pelo Partido Trabalhista, que, para quem não sabe, é um partido de esquerda da Irlanda. É quem representa a esquerda irlandesa. Hoje em dia ele é independente, mas esteve por muitos anos no Partido Trabalhista, se elegeu presidente por ele, e você pegando toda a trajetória dele, você vê que ele é um cara de esquerda. Agora sim, o primeiro-ministro, Leo Varadkar, ele sim é de um partido, entre aspas, de direita, que é o Fine Gael. Mas, enfim, até aí a gente só vê um salto lógico e uma pela autoridade. Mas vamos continuar. Enquanto isso, nas terras tupiniquins cheias de extremistas religiosos na política, esta realidade está cada vez mais distante. Bom, primeiramente, não se trata de ser ou não ser religioso. Eu mesmo sou ateu e contra o aborto. Se trata de você defender ou não defender a vida humana. Esse é o primeiro ponto. Aí ele continua. O principal motivo do aborto ser legalizado em países civilizados até os 3 primeiros meses de gestação é porque neste período o córtex cerebral do feto ainda não existe. Ou seja, aquele ser humano em desenvolvimento não sente dor, não tem consciência, não pensa, enfim, nada. Bom, até aí também não há nenhuma justificativa para o assassinato, porque tá, mas ele não sente dor e não tem consciência, ok, mas uma pessoa em coma também não. Tem gente que passa meses, anos em coma. E aí você pode matar uma pessoa em coma só porque ela não sente dor, só porque ela está inconsciente. Uma pessoa anestesiada também não sente dor. Isso justifica um assassinato? Obviamente não. Então a gente vê, há uma tendência nesses tweets. A gente vê que é sempre uma argumentação bem fraca, bem rasa. Alguns ad hominem, né, tipo, atacando o religioso, atacando o conservador. Mas vemos que não há de fato nenhuma fundamentação e nenhum argumento digno. Aí continua, o córtex cerebral do bebê só estará completamente desenvolvido a partir do quinto, ou mais precisamente, a partir do sexto mês de gestação. Bom, para falar a verdade, o cérebro ele está em formação até os nossos 20 anos de idade. Ele só é completamente formado aos 20 anos. Então, peraí, a gente pode assassinar pessoas que já nasceram, o famoso aborto pós-parto, partindo de um raciocínio de que a pessoa só tem vida, que a pessoa só tem direitos a partir do desenvolvimento do córtex cerebral. Então, para ele, uma pessoa adulta pode ser morta por esse raciocínio. Mas enfim, vamos continuar. Ele ainda fala, lembrando que a grande maioria dos abortos legais ocorre antes do período de 3 meses. Tá, daí. Não, não deixou de ser um aborto, não deixou de ser um assassinato. Ou seja, quem diz que legalizar o aborto sobrecarregará o SUS, ou fica mostrando aqueles vídeos sensacionalistas de um feto sendo mutilado, ou está mentindo descaradamente, ou está mal informado. Aí continua. Geralmente os abortos realizados até a 12ª semana de gestação, ou seja, 3 meses, ocorrem de forma química, através de comprimidos, portanto sem necessidade de intervenção cirúrgica ou mesmo internação hospitalar. Bom, vocês podem ver que ele até agora não entrou na discussão fundamental sobre se é legítimo ou não violar uma vida.
O fato de ser um aborto que ocorre por meio de forma química, até mesmo dentro da casa da gestante, não legitima você matar alguém, não legitima você acabar com uma vida. É um argumento que a gente percebe que não se sustenta. Vale lembrar também, né, nesse raciocínio de não tem córtex cerebral formado, que não é isso que define se uma pessoa está viva ou não. Tanto é que uma pessoa pode nascer sem o córtex cerebral. É o caso dos bebês anencéfalos. Ok, eles irão viver poucos dias, ok. Mas nem por isso, se uma mãe tem um bebê anencéfalo, não quer dizer que ela pode matar ele. Ela vai ter que esperar esses dias, esses 3 dias, uma semana, enfim. De fato, ele não vive muito tempo, mas querendo ou não deixa de ser uma vida, não deixa de ser um ser vivo. E ele tá lá, vivo, respirando, ele só não tem o cérebro. Isso mostra que uma pessoa pode viver sem o córtex cerebral. Aí depois tem um comentário bastante interessante, que é esse último aqui dele, que é: nenhuma mulher faz aborto por esporte ou hobby, mas sim por necessidade, seja por questões econômicas, de saúde, emocional ou qualquer outro motivo. Portanto, não cabe a ninguém, muito menos ao Estado, decidir pela própria mulher o que fazer nesta difícil e delicada decisão. Eu até respondi lá com o Twitter do O Libertário, vou deixar aqui a print. Mas eu acho engraçado esse argumento, que é um argumento também que pode ser utilizado para defender bandidos, do tipo, um assaltante está passando necessidade, ele não está desempregado, ele vai lá e assalta. Ele não assaltou por esporte ou hobby, mas por necessidade, seja por questões econômicas ou de saúde. Então, peraí. Será que então a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio do aborto ao assalto? Porque se a necessidade justifica o aborto, a necessidade também justificaria o assalto, também justificaria o assassinato. E não cabe a ninguém, muito menos ao Estado, decidir pelo assaltante o que fazer nesta difícil e delicada decisão, né? Isso fica algo óbvio. Necessidade não implica em direito. Isso é um salto lógico, é uma falácia não sectu, não sei como é que pronuncia, mas foda-se. Aí depois disso tudo, chegou o famoso Guga Chakra, que é jornalista. Aí ele começa com o Twitter: ninguém é a favor do aborto. As pessoas defendem o direito ao aborto. Bom, eu acho engraçado quando começam dizendo que ninguém é a favor do aborto. É tipo uma pessoa dizer que defende a legalização do estupro, mas que não é a favor do estupro, defende apenas o direito do estuprador. Bom, se você defende a legalização de algo, então você é a favor desse algo. Você pode não concordar moralmente, mas você admite que é legítimo que tal prática ocorra. E é o caso aqui, você está legitimando que a prática do aborto ocorra, independente de você concordar com ela moralmente ou não. Aí ele começa, primeiro ponto: a mulher é dona do próprio corpo. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho algumas discordâncias quanto a esse conceito de autopropriedade, mas vamos partir da premissa de que ele está correto. Ok, a mulher é dona do próprio corpo, mas ela é dona do seu corpo, não do corpo do outro ser que está dentro dela. O bebê também é dono do próprio corpo, por esse raciocínio. Ela pode fazer o que ela quiser, contanto que não interfira na vida alheia. No caso, o corpo do feto. O aborto legal evita a morte de mães que realizam abortos clandestinos. Isso soa tipo, um assaltante, um bandido rico consegue roubar e não vai preso. O bandido pobre rouba e vai preso. É só você comparar, por exemplo, um assaltante de rua e um político, por exemplo. Então a gente deve legalizar o assalto em nome dos assaltantes pobres. Terceiro ponto: a legalização somada à educação sexual pode reduzir o total de abortos. Prove. Cadê o argumento? Cadê a fundamentação? Cadê a fonte? Cadê os dados? Bom, primeiro de tudo, eu posso dar exemplos de países em que ocorreu o contrário. Na Suécia, por exemplo, aumentou em mais de 100% o número de abortos. A Suécia é um país que há décadas tem o aborto legalizado e o número de abortos aumentou desde a sua legalização. Aí ele pode afirmar, mas tem país tal, sei lá, Estados Unidos, que legalizou e reduziu. Ok, mas isso daí não significa que reduziu por causa da legalização. Assim como eu também não estou dizendo que aumentou na Suécia por causa da legalização. O que eu quero dizer é, a legalização
pode ou não aumentar o número de abortos, mas a grande discussão não é essa. Vamos supor que no Brasil ocorrem 100 abortos por ano. Eu não estou com os dados aqui, é um chute. Vamos supor que ocorram 100 abortos por ano. Hoje é proibido. Mas vamos supor que amanhã legalize e passem a ocorrer 80 abortos por ano. Ok, maravilha, mas há uma coisa que estão ignorando. Hoje, com 100 abortos por ano, o aborto continua crime e todos esses 100 abortistas serão punidos. Haverá a devida punição. Enquanto, no caso de um cenário legalizado, essas 80 mães que abortaram sairão impunes. Então, peraí, há uma diferença. Tipo, você dizer que legalizar o assalto vai reduzir o número de assaltos. Vamos supor que reduza, ok, mas em um cenário a gente vai poder punir os assaltantes. No outro cenário, eles continuarão cometendo seus crimes e não sofrerão com nenhuma consequência. Ou seja, tipo, vamos legalizar o assassinato para ele ser mais seguro. E, bom, até agora o que eu fiz foi destrinchar os argumentos dos opositores. Eu não cheguei aqui a apresentar os meus argumentos, mas uma obra que eu recomendo sobre o assunto é a obra do escritor e professor de filosofia Francisco Ratzo. Inclusive ele esteve aqui em Sergipe esse ano e tem uma palestra dele aqui no canal, que foi o lançamento do livro aqui em Sergipe contra o aborto. É um livro muito bom, inclusive ele não utiliza argumentos religiosos, que muita gente diz, se você é contra o aborto porque é religioso. Não, o Ratzo ele de fato é católico, ele de fato tem os seus motivos religiosos para ser contra o aborto, mas ele faz um livro inteiramente utilizando apenas argumentos éticos e ontológicos. E essa a questão, o debate do aborto, antes de ser um debate biológico, científico, ele é primeiro de tudo um debate ontológico e ético. O Ratzo, na sua obra, ele adota a visão chamada de personalismo ontológico, que, como ele explica, é definida pelo filósofo Juan Manuel Burgos como a tese segundo a qual a pessoa é considerada um ser integrado e unitário, configurado conforme estruturas que atuam de maneira harmônica e cujo corpo não deve ser reduzido aos fenômenos físico e biológico. Ou seja, o feto ele é fruto da relação entre dois seres humanos, ele possui o material genético desses dois seres humanos, então ele não pode ser nada além do que um ser humano. Não tem como ele ser algo diferente de uma pessoa. Ou seja, essa visão ela vai de encontro aos termos como vida em potencial, pessoa em potencial. Não, o feto não é uma pessoa em potencial. Ele é uma pessoa. E partindo da premissa de que é antiético agredir ou até mesmo matar uma outra pessoa, matar um outro ser humano, é antiético você matar esse feto, visto que ele é uma pessoa, visto que ele é um ser vivo. Aí muitos podem afirmar, mas ele está dentro do corpo da mãe e a mãe não é obrigada a ter ele lá. A mãe não, ela pode abortar porque ela quer expulsar ele do corpo dela. Bom, primeiro de tudo, o feto ele está lá porque quer? Não, o feto ele está lá por conta da ação voluntária e consensual da mãe. A mãe teve a relação sexual, ela sabia das consequências, aí fala, camisinha pode furar, método pílula do dia seguinte é falha. Sim, mas ela sabia dessas consequências, ela sabia da possibilidade da camisinha furar, ela sabia da possibilidade da pílula do dia seguinte não dar certo, então ela aceita as consequências e teve o filho. É tipo no caso de uma pessoa matar alguém embriagada, dirigindo. Ok, você não teve a intenção, você não tinha a pretensão de matar alguém ao pegar o volante, mas quando você bebe, você toma o álcool e vai pro carro, você assume a possibilidade de uma tragédia ocorrer, de uma fatalidade ocorrer, e justamente por isso deve ser punido por tal. É o mesmo caso do aborto. A mãe, ela consentiu em ter a relação, ela sabia das consequências e teve o feto. Logo, ela terá que mantê-lo vivo enquanto for necessário, visto que ele é uma consequência das ações dela. Ou seja, sim, ela deve levar essa gravidez adiante, exceto em casos como, por exemplo, risco de vida para a mãe, porque nesse caso você tem um conflito entre duas vidas. Ou no caso do estupro, por exemplo, inclusive eu discordo do Francisco Ratzo nessa parte, eu acho que sim, no caso do estupro ela tem sim o direito de abortar, até porque no caso do estupro ele não é uma consequência de um ato consensual dela, é uma consequência de uma coerção.
Mas, no geral, o aborto segue sendo um assassinato e a mãe segue tendo, sim, o dever de manter esse feto vivo. E muitos decidem, ao invés, sempre se esquivar do debate ético e para partir para cientificismo. Chega lá e dizer, mas antes dos 3 meses não tem vida. Bom, primeiramente, se você quer entrar num debate científico, primeiro ponto, é basicamente um consenso, sim, científico, que a vida começa na concepção. A discussão é se a formação do sistema nervoso central começa aos 3 meses ou não, e se o feto pode ser considerado uma pessoa na concepção ou após a formação do sistema nervoso central. Mas a grande questão é, a formação do sistema nervoso central é uma consequência do feto ser uma pessoa, e não o contrário. Ou seja, ele primeiro é uma pessoa para depois ter a formação do sistema nervoso central. E mesmo assim, vamos supor que não esteja formado o sistema nervoso central, mas ele não deixou de ser uma vida. E como eu mesmo já expliquei anteriormente, o sistema nervoso central é algo que fica em formação até os 20 anos. Então ele não vai. A formação dele não vai acabar no final da gestação. Não. A pessoa, mesmo depois de nascida, continua com o sistema nervoso central em formação. Então, só em ser um ser humano vivo, já fica evidente o fato de que sim, ele tem direito como qualquer outro ser humano, e que sim, é antiético violar essa vida. E partindo da premissa de que vamos partir da premissa de que não existe um consenso científico sobre quando começa a vida. Bom, nisso daí a gente tem que levantar o princípio da dúvida. Se há a possibilidade do feto ser um ser vivo, ou a possibilidade dessa vida só começar aos 3 meses, há uma dúvida, e a gente não pode simplesmente arriscar sabendo que há a possibilidade da gente estar matando um ser vivo. É tipo eu jogar um tijolo pela janela da minha casa. Eu não posso fazer isso, pois há o risco de alguém estar passando ali embaixo e cair na cabeça dessa pessoa. Então, a pessoa que fala que não há um consenso científico e ao mesmo tempo defende a legalização do aborto, ela simplesmente está dizendo que não há problema em arriscar matar um ser vivo. É só uma possibilidade, é só uma estatística. Então, daí é tudo fruto de uma grande relativização da vida humana. Eis a grande questão. Bom, por hoje é basicamente isso. Eu só queria esclarecer e levantar meus pontos nessa discussão que ocorreu nesse final de semana, deixando claro que não tenho nada contra o Guga Chakra ou ao canal do Otário, mas sim que eles espalharam desinformação e de uma maneira muito irresponsável, pois apresentam argumentos falaciosos, eles fogem da questão ética, fogem da questão ontológica, simplesmente para legitimar que uma vida seja assassinada. Geralmente não é nem argumento científico, mas sim por argumentos meramente utilitários ou nem mesmo isso. Há uma necessidade, enfim. Ele teria que comprovar que há essa necessidade, teria que comprovar que a necessidade implica no direito de você matar outra pessoa. Enfim, é basicamente isso. Lembrando que até mesmo por um ponto de vista utilitário, o aborto é sim imoral, visto que, partindo da premissa de que o feto é um ser vivo, ele também entraria no cálculo utilitarista, então você estaria reduzindo a utilidade do feto. Então não é legítimo nem mesmo pelo ponto de vista utilitário matar o feto. Mas é basicamente isso por hoje. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam o O Libertário no Facebook, sigam o O Libertário no Instagram e no Twitter. Quem quiser me seguir no Instagram também vai estar aí embaixo, meu Instagram pessoal, @sampaio387. E por hoje é só.